A humanidade está cega. Então o conhecimento tem que vir à luz aos pouquinhos, até que ele possa ver, entender e compreender o universo que está vivendo. E essa luz do conhecimento está vindo aos poucos. É um foco de luz, é um ponto numa escuridão de trevas que vai resplandecendo até que tenha o conhecimento do porquê daquilo, para que tenha entendimento e a sabedoria. O que é? É isso que eu vou fazer. Quem formou o homem senão o Espírito? O que o homem é senão o que eu quero que ele seja? O que o homem há de fazer, senão segundo a minha vontade? E é isso que eu quero que o homem entenda e compreenda, que não é o homem em si que vai fazer nada, mas que eu, através do meu poder, segundo a minha graça, possa guiar o homem, e o homem ser aquilo que eu quero que ele seja. Muitos têm tentado em si mesmo, e querendo fazer segundo a tua carne, em vão é todo o teu sacrifício. Aí vem a decepção, a depressão, a angústia e a morte. Porque não foi dado a ele este privilégio. A honra é minha, a glória é minha. O homem é apenas instrumento. O desejo que o homem tem é colocado no coração do homem, através do Espírito, para que ele desenvolva aquilo que deve ser desenvolvido. O conhecimento que o homem vai ter é aquilo que eu vou revelar ao homem. E aquilo que o homem deve por si mesmo, a condição de homem. Buscar é o desejo que coloca no teu coração para que ele realize o que deve ser iniciado, tendo princípio, meio e fim de tudo. Quando o homem estiver conectado comigo, eu e o homem, aí vamos descobrir o universo do Espírito. Quando o homem, com os olhos não da carne, mas do Espírito, viver em Espírito, no meu Espírito, e segundo a minha morada, o homem vai deixar de viver a morada das trevas, para viver a morada da luz. O homem vai sair da carne para viver no Espírito. O homem vai ser espiritual, não mais carnal. O homem vai pensar como Espírito, não mais segundo a carne. E o homem vai agir em Espírito, não mais segundo a carne. E é isso que eu quero que o homem seja. Homem espiritual. É a minha vontade que o mundo evolua espiritualmente. A minha vontade é que a ciência se multiplique e resplandeça como uma grande luz e ilumine todo o cosmos. Que o homem, como partícula do conhecimento adquirido através de mim, como um DNA de tudo, possa formar um grande universo. E é isso que eu vou fazer. Vós sois apenas uma partícula de uma luz. E esta luz resplandecerá de um universo, de um cosmos absoluto, inexplicável, incompreensível a vocês, da luz que resplandece. Tu és apenas uma fagulha, um ponto numa escuridão, de uma energia, de um poder absoluto, dominador de todo o universo. Até que o homem adquira este conhecimento e entenda que é Deus, sendo na verdade meu corpo nele e ele em mim, aí resplandecerá a luz, iluminando todo o cosmos. O homem tem dentro de si todo o conhecimento adquirido através do Espírito. Eu dei ao homem a sabedoria e o conhecimento. Tudo que eu sou, o homem é. Tudo que eu posso fazer, o homem é capaz de fazer. Tudo que eu faço é o que o homem faz segundo a minha vontade. Então, assim é como vai ser o novo universo. O homem na condição da própria carne do homem, pela ignorância do homem, levantou-se a ira do Espírito contra o homem. A iniquidade tem aumentado e a maldade tem vindo de tal maneira sobre o homem, endurecendo os corações do homem, tornando o homem homicida, um contra o outro, praticando
a sentença da morte para o próprio homem, multiplicando no homem as lágrimas sobre o teu rosto, e uma espada desembanhada sobre o homem, e sangrando de dentro para fora. Não deu prazer no sofrimento do homem, mas o homem trouxe para ser um grandíssimo sofrimento. Não tem prazer na ignorância do homem, mas pela ignorância do próprio homem, vive em grande trevas. 2000 anos segundo a carne do homem se passaram e não evoluiu espiritualmente no cosmos. Evoluiu a ciência segundo a vontade, na curiosidade do homem descobrir aquilo que os outros não podem ver. Então a ciência se multiplicou, mas é tudo carnal. Uma ciência de aflição de espírito. Uma curiosidade de descobrir aquilo que eu, na verdade, fiz, mas sem efeito, que seria uma grande transformação daquilo que é em poder absoluto, onde está destruindo a si mesmo. Que adianta a curiosidade do homem descobrir o universo, quando ele tem todo o poder e está destruído dentro de si mesmo. Em vão é teu sacrifício. O homem pode ter o conhecimento absoluto de tudo, mas ele pode não ser nada perto de tudo. E é isso que eu quero mostrar. Que ele entenda que ele é tudo. E que ele entenda que ele é o princípio de tudo, o fim de tudo. Que ele é o responsável por tudo. Quando o homem descobrir em si mesmo o que ele é, na condição de homem, espiritualmente falando, este planeta passará, na verdade, o planeta do milênio, em conhecimento e sabedoria de um cosmos, onde a luz resplandecerá de tal maneira que eu possa trazer os grandíssimos sábios não vividos neste sistema. Para que assim haja unidade de espírito num só ser, para que aqueles que em verdade o conhecimento adquirido possam auxiliar este universo e tirar a maldade que aqui permanece. Todos põem a culpa em um, quando na verdade todos são culpados. Todos querendo justificar os erros, colocando a culpa em um. Entregam a serpente, Satanás e o diabo, quando na verdade todos são o próprio diabo. Satanás e o dragão e a serpente. Porque todos vivem segundo a maldade do teu próprio coração. Há uma ira do grande príncipe deste mundo, governador deste sistema, que não envolve no meio da humanidade. E pela ignorância, não usa o teu poder e força para a destruição. Porque vê como o inferno está terra. Mesmo que, sem saber o que estão falando dele, sem conhecer. Então ele não leva em consideração a ignorância desta humanidade. Criar um mito, iniciar uma história mentirosa, falaram de alguém que eles não conhecem e criaram as ilusões do teu espírito, contos de fada, contando para crianças, achando que são adultos, mas pó e cinza. Como uma criança pode evoluir no mundo se não tem nela o conhecimento de como fazer, como agir? Não é verdade? Então, é preciso que o homem deixe de ser criança e seja adulto. Porque este cosmos está sob a responsabilidade do homem. Que o homem entenda e compreenda a condição do homem. Que ele só é pó e cinza. E que ele não é maior e menor do que ele. E que ele é apenas uma força
de grande exército, de uma grande força. E que ele não tem em si toda a força, mas que a força de um todo em todos ao mesmo tempo. Quando o homem reconhecer essa unidade de espírito, e a comunhão e o respeito um para com os outros, e quando o amor absoluto não houver divisão entre eles, então a força se manifestará como uma bomba atômica. Aí, todo o cosmos crescerá e desenvolverá numa rapidez como a velocidade da luz. Como não há luz no homem, ninguém pode ver a velocidade dela na escuridão. Este conhecimento tem um tempo determinado, porém o vaso tem que estar preparado. Mas eu não quero que 2 ou 3 saibam, eu quero que toda a criatura tenha que saber que eu sou. Os homens estão brincando como crianças. Todas as crianças estão brincando através desta evolução em ciência que se multiplicou, mas ainda não são adultos. Como criança está sendo punido pelos pecados cometidos pelos seus de falta de sabedoria, conhecimento e maturidade. Não vim para julgar crianças, vim para julgar o homem. Como eu confesso de tuas obras no conhecimento adquirido. Então, por isso eu quero que o homem entenda, compreenda e adquira o conhecimento que eu vou trazer. Não posso levar o homem ao tribunal por justiça, sendo eu injusto, cobrando algo ao ignorante. Então eu preciso que o homem entenda, compreenda, para que naquele dia ele seja em verdade juiz de si mesmo. Todos dizem que eu vou julgar, mas em verdade vos digo que eu digo que todos serão julgados por si mesmos. Porque todos terão em si todo o conhecimento adquirido e toda a razão de sabedoria e a ignorância em si mesmo. Então, ele será o próprio conhecimento de tudo. Então, eu vou deixar que o homem verdadeiramente se manifeste a mim, aonde o homem terá pergunta em si mesmo e terá a razão do conhecimento e a sentença para si mesmo. Eu quero tirar o homem das trevas para Deus. Mas o homem não vai andar na luz enquanto os olhos não se abrirem. Então eu vim para abrir os olhos do céu. Que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o pior do cego, que ainda querendo enxergar, não enxerga nada. A humanidade está cega. Todos estão no abismo, todos estão na escuridão das trevas. São apenas centelhas de luz, como a estrela dos céus, que brilham sem saber o que são. Só os astrônomos, aqueles que em verdade desenvolveram o conhecimento e sabedoria, que através da luz e pela luz é resplandecido na verdade, uma verdade absoluta, o que eles têm como um ponto de luz, sabendo que há um grandíssimo universo e uma via láctea. E isto o homem, através da ciência, está descobrindo. Mas eu quero que o homem entenda, através da minha sabedoria, em ciência absoluta, em si mesmo, para que ele seja a própria sabedoria. Está bom? Em vocês o conhecimento de tudo. Cegar o entendimento e tirar de vocês. Então eu quero abrir o entendimento de vocês, para que todos vocês ouçam e dê ouvido, para que vejam e enxerguem, para que entendam e compreendam essas coisas. Aí vocês terão o caminho. Não tropeçarão. Não olharão para a direita e para a esquerda. Não contemplarão o passado.
vão passar pela porta, o portal da vida. Vão ter vida com abundância, viver em eternidade. Este princípio de conhecimento, para que na verdade seja revelado ao homem, tem início hoje, através de mim, usando o homem. A humanidade já está definida verdadeiramente a maldade. A humanidade já tem a maldade em si mesma. A humanidade já tem a percepção do seu próprio espírito em julgamento precipitado. Já a maldade da calúnia e difamação no próprio homem. Então eu tenho que limpar o homem. Limpar esse universo. Porque eu tenho pressa. O tempo se aproxima. E o cálice da ira está chegando. Sou misericordioso, quero a luz. Quero salvação. Seria injusto da minha parte punir o ignorante sem conhecimento, tendo eu toda a sabedoria. Seria ignorante da minha parte. Estupidez do espírito. Por isso eu tenho que preparar o homem para o dia do juízo final. O homem vai apresentar duas obras. Quais as obras do homem? Carnais? Não. São as obras espirituais. Mas se ele não é obreiro espiritualmente, não sabe nem o que fazer, não executa nada, o que ele vai apresentar naquele dia? Nada. Se ele tem o conhecimento e a sabedoria e a firme convicção do que está fazendo, ele pode ser julgado pelo conhecimento adquirido. Mas se ele não tem nada, não pode ser julgado. É ignorante. Como vai julgar um canibal se ele vive da carne, do sangue? Então, não posso julgar alguém que derrama o sangue quando ele vive do próprio sangue e alimenta da própria alma. Então, não posso julgar uma humanidade sem que a humanidade adquira o conhecimento e a sabedoria do Espírito para depois ser colocada em juízo para o dia do julgamento. E a humanidade inteira, e todo ser que foi gerado por mim e foi enviado aqui, então, todo em trevas. Então, o meu conhecimento vai resplandecer as trevas. E aí eles me ouvirão. Há três universos. Os três trinamente interligados um ao outro. E os três são luz, e os três são trevas entre eles. A luz não tem comunhão com as trevas, e as trevas na terra, na condição de matéria, não tem comunhão com a luz. Por isso o homem em trevas não conhece a luz. E por isso a luz não resplandece sobre as trevas, porque as trevas não recebem a luz. E não pode as trevas voltar para a luz sendo trevas. Então a minha luz tem que manifestar sobre as trevas, para que nesta trindade de luz resplandeça a luz e forma-se a pirâmide do conhecimento. Eu sou a luz. O homem é trevas. E retorna a luz. Então, nesta trindade, os três pontos: luz, trevas e luz. Quando as trevas se tornarem luz, saindo da luz, tornando luz, com a mesma luz, forma-se, na verdade, o primeiro triângulo. E na trindade dá o quê? A estrela de Davi. A estrela de Davi são três triângulos, já viu? Em toda direção. Ela tem 9 picos. Pega um papel, eu vou mostrar algo para ti. É bom que tu gravas tudo isso, porque sou eu falando, então o homem vai adquirir o sabe.
Eu sou a luz. E a terra é trevas. Eu sou a luz que quer resplandecer sobre as trevas. Então a luz desce as trevas. As trevas se transformam em luz. E os dois pontos de luz e trevas, porque tem que retornar a mim, então ele tem que se fechar o círculo. Este círculo é assim. Eu sou a luz que resplandece sobre as trevas, que é a terra. No conhecimento adquirido da luz sendo luz, e aqui sendo trevas, porque na verdade desde subir vai descer, porque as trevas, o sentido é o vale da sombra da morte. E o sentido da luz é voltar para a luz. A morada do Altíssimo. Aqui eu sou. De mim sai a luz e resplandece sobre as trevas, que o mundo já em trevas. E se a luz não está sobre as trevas, quando ele, na verdade, tem que voltar, não retorna para mim, ele vai para a escuridão das trevas, porque o lugar de trevas é o triângulo das trevas. Aqui é a morada das trevas. E aqui é a morada da luz. Vê que há dois triângulos aqui. Um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Se a luz resplandece sobre as trevas, e nas trevas mantém a luz, e quando transformar luz com luz, subirá o que saiu de mim retorna a mim. Se a luz não estiver sobre as trevas, e as trevas não tiverem a luz, quando for no arrebatamento do dia do juízo, para cada ser que tempo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, ela não sopra descer, porque vai viver nas trevas. Então aqui é o lugar de punição, por não dar ouvido a mim, eu sou, por não adquirir o conhecimento da luz, o meu princípio, a minha verdade absoluta, para que todo ser e toda criatura tenha, é isso, o conhecimento da verdade, para que a verdade liberte das trevas. O meu conhecimento é a verdade absoluta, que vai ter o conhecimento da luz. Eu quero que até o ser humano deixe de ser humano para ser espiritual. Deixa de ser carne para ser espiritual. Deixa de ser ignorante para ser sábio, porque veio da sabedoria do eu sou, porque a partir de mim desceu sobre as trevas. Foi tirado o entendimento. E sem entendimento, sem sabedoria, ele não sobe. Porque nada entra no meu reino em contaminação. Então o homem está contaminado por falta de conhecimento e sabedoria. Este homem é um iluminado no conhecimento de ele. Mas é um profeta ignorante que não sabe como falar, nem sabe expressar. E não tem conhecimento de como lidar com as trevas. Porque ainda está vivendo numa caverna. Ele ainda não viajou. Ele não conhece os povos, as línguas. Ele não conhece as intenções do coração maldoso do homem. Ele é apenas uma criança. Por isso a obra é minha, é dele. Por isso eu escolhi, porque eu tenho que ter alguém que fale por mim. Então ele é um vaso escolhido. Um sacerdote da luz. Um missionário em missão de levar a luz. Mas sem mim ele não há de fazer nada. Se eu deixar para vocês aqui por ele, vai demorar muito e eu tenho pressa. Então eu vou fazer. Até que ele, em verdade, deixe de ser criança, se amadureça e depois começa grande, um tempo determinado. Porque vai chegar o tempo, todos ouvirão. Porque esse tempo sou eu que já determinei. Entendeu? Então eu sou a luz que resplandece sobre as trevas, para transformar as trevas em luz, para que o homem volte a mim e não mais permaneça em trevas. Porque há dois vales de sombra de morte. O vale da sombra da morte, a falta de conhecimento e sabedoria perecendo, e aqui na verdade a sentença pela falta de sabedoria dada ao homem, a
as cadeias do inferno. Então eu sou o resgatador, eu quero resgatar. Eu não preciso descer aqui para resgatar. Eu tenho que resgatar aqui, para que eles, na verdade, não desçam. Eu não preciso vir aqui, se daqui eu quero resgatar. E eu vou eliminar, porque haverá uma sentença sobre esse vale da sombra da morte, aonde foi inaugurado, que é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, que é esta primeira. Então, esta primeira morte, eu vou eliminar. Porque no vale da sombra da morte, eu vou eliminar a morte. E depois, tanto este vale será transformado, que é o mundo, como este mundo da morte será retirado, e eu vou transportar para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. A primeira morte está aqui. Então, o conhecimento da luz, eu vou trazer ao vale da sombra da morte, para o homem saber, conhecer, agir, trabalhar, ser e permanecer, resgatar e retornar. Ninguém sobe sem antes descer. Ninguém desce se não for enviado. E ninguém sobe se não for arrebatado. Então eu tenho que arrebatar, não. Eu não vou arrebatar a carne do homem. Eu vou arrebatar o espírito do homem. E não vou arrebatar o espírito de trevas. Porque não tem comunhão a luz com as trevas. Então a minha luz, que eu sou, tem que verdadeiramente vir sobre o vale da sombra da morte, que é a terra onde vocês vivem, que é a matéria. Para que vocês deixem de ser materiais e ser espirituais. Para que haja em vocês o conhecimento da minha luz e não o conhecimento das trevas que foi em vocês. Pelos príncipes das trevas, pelo principado, que ensinaram a vocês a matar, roubar e destruir. Destruindo a vocês mesmos. Usando vocês, na verdade, em sentença contra vocês mesmos, plantando dentro uma lei de causa e efeito a favor de vocês mesmos. Nada chega a eles, mas a vocês. Porque tudo que vocês plantam, vocês colhem. Não é assim? O que é o Espírito? Um foco de luz. Uma partícula de luz no universo de luz. Então o Espírito é o DNA do meu corpo. Esta luz é como o sol que resplandece sobre as trevas. Quando vocês veem o astro, a estrela Sol, uma estrela que resplandece luz, ela é um ponto de luz. Ela é um universo gigantesco aos olhos de vocês, porém põe cinza aos meus olhos. Mas ela é um foco de luz. E uma luz que resplandece, que ilumina outros sistemas. O cosmos. Não é assim? A estrela que ilumina este planeta é um foco de luz. Ela é uma partícula de uma luz resplandecendo sobre as trevas no espaço sideral. Não é assim? E essa luz resplandece sobre as trevas, que é a Terra. Então, uma luz contínua. O Espírito é uma luz eterna. O Espírito é uma partícula de luz. E esta luz é o conhecimento que auto-revela. Tudo que estiver oculto, a luz vai revelar. Então, tudo que está oculto de mim ao homem, está no próprio homem, a luz, o espírito do homem. O homem se tornou carne, então o homem é carnal. Então o homem tem o conhecimento do bem e do mal. E depois ele tem que entender e compreender e escolher se será luz ou será trevas. Ele sendo luz, do qual da luz foi formado, para a luz se tornará. Se ele é luz, apagada a tua luz e vive em trevas, se a luz não resplandecer nele nas trevas, ele não volta para a luz. Porque se torna trevas.
o que aconteceu com o espírito? O espírito em si é luz, saiu da luz e veio para o espírito. Então o espírito é uma força absoluta. Uma forma em imagem, semelhança de mim, o eu sou. O espírito, ele é uma luz. Aqui é o espírito. Então o espírito é o foco de luz. A luz é o conhecimento. Da verdade absoluta. Então o espírito é um foco de luz. É o conhecimento da verdade absoluta do meu espírito, no espírito do homem. Então o homem é semelhante a mim. Eu não tenho imagem humana, porque eu sou luz. Mas tem uma forma. A semelhança em forma é diferente da imagem. A imagem do homem, na condição de homem, não é a forma de luz. Porque tem imagem de homem. Quando vê o homem, vê a imagem de um homem. Mas não vê a luz do homem na imagem do homem. Porque está internamente no homem, oculto. Ninguém pode entender e ver aquilo que está oculto se não for revelado. Se eu for revelar a luz do homem, tem que desaparecer a imagem do homem, para aparecer a luz do homem, que é o conhecimento, que é este foco de luz. Então isso daqui é o espírito. O espírito é invisível. E o espírito é visto no mundo espiritual como partículas de luz. E o espírito e esta forma de luz, ele é o DNA do meu corpo. É o meu universo. Então, em cada DNA tem a forma humana. A semelhança é de um homem. O DNA da formação de uma varão. O DNA da formação de um varão. Não é assim? Então, este é um DNA do meu universo. Do meu corpo. Esta luz do Espírito, que eu vou trazer ao Espírito que está em carne, é o conhecimento que eu vou trazer à humanidade. Para que o homem entenda na carne o que ele é, da onde ele veio, porque está aqui, e que deve retornar. E como retornar? De que maneira? Não segundo a carne que está vivendo o homem, mas em espírito. Então o homem não pode mais viver na carne, mas ele tem que ser um homem espiritual. E não basta ter o espírito sobre a carne, onde a carne está dominando o espírito e levando verdadeiramente a carne para o abismo, para as escuridões das trevas. Então o homem nunca verá e não retornará, porque enquanto o espírito não adquirir o corpo espiritual, o conhecimento absoluto, e não fizer parte de mim, ele não vai subir. Não será arrebatado. E mesmo o homem, na condição de espírito, partícula de mim, na carne, e não evoluindo, quando vier o desencarne dele, ele não vai subir, ele
vai descer, ou vai para as moradas das escuridões das trevas. O sofrimento do homem na carne envolve o sacrifício, porque é maior o sofrimento no espírito, no mundo espiritual. Eu vim para resgatar, não vim para permanecer o homem na carne. Por isso há encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Eu trago, eu levo, trago, eu levo, eu circulo. Nasce, morre, nasce, morre. Mas não existe morte. É uma transição. Não é assim? Então, veio de mim, retorna para mim. Mas como vai retornar para mim se ele já vive no vale da sombra da morte? Não tem como. Estes conhecimentos o homem vai ter. Eu sou. Eu sou o Deus do universo. Eu sou o cosmos. O cosmos é a eternidade. Eu sou o cosmos. Eu sou Deus, eu sou o cosmos, eu sou a eternidade. Eu sou trino aqui. Porque eu sou Deus. Sendo eu Deus, eu sou o universo de tudo. Eu sou o cosmos de tudo. E eu sou a eternidade do cosmos em tudo. Então, eu sou a eternidade. Essa é a definição do eu sou. Porque eu sou eterno. Eu sou o universo. O cosmos é o universo. Eu sou o universo. E eu sou Deus. E eu sou a eternidade. Então eu sou a pirâmide. Eu sou absoluto Deus. Eu sou o universo de tudo. E eu sou eterno em tudo. Então eu sou a Trindade divina. Eu sou o que sou em tudo. Então eu sou a estrela do cosmos. Então eu sou a Trindade absoluta em todo espaço e tempo, em todo o tempo, em qualquer canto da terra. Então, esta é a partícula de tudo. O alvo, o amor. Este é o símbolo do universo que existe. Que é algo que foi formado em terra, que vocês chamam o quê? Pirâmide do Egito. Esta pirâmide do Egito nada mais é de que é uma divina revelação, um Deus, conhecimento absoluto, de uma energia única absoluta do céu, sobre a câmara de tudo. Porque ela tem 4 lados. Não é? Ela tem a base dela, não tem? É. Aqui uma base, aqui outra base, aqui outra base e aqui outra base.
quadro. E depois, quando fecha em cima, o que ela faz aqui? O funil da vida. Vocês descem por isso aqui, chamado portal da vida. E, na verdade, eu dei o conhecimento sacerdote. O céu, a morada do Espírito. Morada do Espírito. O planeta de vocês. Então aqui tem um funil. Aí o Espírito vem. Neste funil há uma divisão. Tem o que desce, tem o que sobe. Porque todo aquele que sai da carne, ele tem que subir ou tem que descer. O mesmo funil que é para cima é o mesmo funil para baixo. Porque aqui é o vale da sombra da morte. Aqui é o ranger de dentes. Então a alma, aqui é a pirâmide do poder absoluto, do eu sou. Aqui é a luz, que desce sobre as trevas. E aqui é trevas que é a terra. Terra, trevas. Sem conhecimento. Por isso eles perecem. Meu povo está perecendo porque falta o quê? O meu conhecimento. Da verdade. E a verdade vos libertará. Não é a verdade do homem. Não é filosofia de homem. É a minha verdade. É a minha ideologia. A minha filosofia. Meu querer e minha vontade. Que não está na terra. Por isso o homem está corrompendo. Sair de mim tem que retornar para mim. Enquanto não tiver esse conhecimento aqui, o homem não volta. É então grandíssima responsabilidade que vai me trazer aqui. Porque isso aqui não é coisa de homem. É meu para o homem. Enquanto o homem não adquirir esse conhecimento, através do meu Espírito, que eu vou trazer, o homem não vai retornar. Em vão é o teu sacrifício. E as tuas religiões é feitiçaria. E as tuas filosofias é idolatria. Os idólatras não darão o reino do céu. As filosofias do homem é idolatria, não vai herdar. A igreja é ignorância. Porque os pensamentos da igreja da terra é terreno. E não tirou a maldade dentro da igreja. Templo feito por mão do homem. Então, a congregação do homem é o inferno. É o vale da sombra da morte. É escuridões e trevas. E morto pregando para morto. Cego guiando cego. E todos nas trevas. É a falta de conhecimento. Vai ensinar o quê? Por isso eu vou tirar de quatro paredes. Porque eles criaram verdadeiramente a condição das trevas. Para andar nas mesmas trevas. 2000 anos se passaram de vocês. E ainda continuam em trevas. E eu tenho que resplandecer a luz. Porque eles estão falando de mim sem me conhecer. Sem saber quem eu sou. Estão querendo crer em mim sem saber como crer. Estão me buscando sem me encontrar. Estão distantes de mim quando eu estou tão perto deles. Eles têm olhos e não veem, e eu tudo vejo. Então, precisa conectar o meu espírito com o espírito do homem. Depois, o que vai acontecer? Quando um espírito entra ao óvulo, é um, depois faz divisão de dois, vai se multiplicando, não é assim? Para formar o ser humano. Aqui é uma partícula. Passou a membrana, ele se divide em dois, vai dividindo. E depois vai trabalhando e vai fazendo
o universo do homem, que é o corpo humano, não se divide em dois? Não é um embrião dividido em dois? Então, aqui é um, divide em dois, e vai indo. Só que esses dois é um único. Quando o homem estiver dividido, reino dividido não subsiste. Está dividido, não subsiste. Quando os dois for um só, este é o único poder absoluto. Quando o homem tiver em mim, eu tiver um homem, é um só. Entendeu? E quando o homem estiver dividido entre eu e o homem é mim. Não vai subsistir. Preciso eu trazer o conhecimento para que o homem seja igual a mim. O que importa é que o homem que saiu de mim retorne para mim. Então o homem tem que ser igual a mim. Para ser homem tem que ser em conhecimento, em sabedoria, em verdade, em obediência, em tudo. O homem não me obedece. O homem não me dá ouvido. O homem não faz o meu querer. Porque o homem não é guiado por mim. Porque o homem é guiado pelas trevas. E vive em trevas. E o homem é maldade. E no coração do homem tem o quê? Engano e maldade. Enganoso é o coração maligno do homem. Então o homem é maligno. Como pode o maligno voltar? Se eu já expulsei o maligno daqui. E não tem comunhão a luz e as trevas. E nada entra contaminado. Como o homem vai subir? Como arrebatar o homem? Não tem como arrebatar. O homem não vai ser arrebatado. Porque o homem tem que ser aperfeiçoado. Evoluído. Aí o homem vai chegar em unidade de espírito com o espírito. Enquanto o homem estiver na condição de homem, não vai subir. Enquanto o homem falar que vai subir, é mentira. E quando o homem achar que eu estou vindo, quando na verdade já existo, nunca virei para eles. Porque eles não vão me receber. Porque eles vão sempre aguardar que eu venha, quando na verdade eu estou, eles não me veem. Então, vai ficar bilhões de anos aqui esperando. O Senhor está vindo. E quando Ele vier? O Senhor está vindo. E quando Ele vier? Eu estou vindo. Entendeu? Eles não têm olhos, não me vê. Têm ouvidos, não me ouvem. Estou no meio deles, não me enxergam. Está esperando eu vir? Quando eu estou esperando que eles, na verdade, me vejam, subam. Então eu não vou subir nunca. Enquanto não tiver a luz do Espírito. Enquanto o homem não evoluir em Espírito e não adquirir o conhecimento do Espírito, ele não vai subir. No arrebatamento, segundo o Apocalipse, que eu escrevi, é porque o homem não... Só os escolhidos estão predestinados para este tempo, para subir. Então, esta humanidade que está aí, que hoje estão me ouvindo, que vão me ver, que vão me ouvir, não vão subir. Os sábios, que são tolos, ignorantes e grandes imbecis, não subirão. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino. E os que dizem que me servem não são meus servos. São escravos de si mesmos. Não são mais que demônios de maldade de espírito, que maquinam pensamentos malignos, que fica na condição da maldade. Não há bondade no teu coração, não há amor, misericórdia e compaixão, não há caridade. A caridade é amor, não tem amor, não tem misericórdia. Misericórdia é amor. Se não tem misericórdia, não tem amor. Tem caridade, não tem amor. Não tem bondade, não tem amor. Não tem luz, não tem amor. Então o que falta no mundo? Amor. E o amor provém de quê? Do meu espírito. Enquanto a Terra, este planeta imundo, contaminado pela imundície da maldade, não iluminado, não evoluir, não será luz. É isso que eu vou trazer. O Espírito vem e morre. E ele morre como uma semente que não dá fruto. Porque a semente que sai do meu mundo é o Espírito. Quando ele é plantado sobre a terra, ele dará fruto. Se ele morrer, não dará fruto. Se não der fruto para mim, é lançado no fogo. O que é o fogo senão a segunda morte? O lago de fogo e enxofre.
toda a humanidade vai para o inferno. Já vive nele. Então vai para o lado de fogo e enxofre, segunda morte. Porque não tem a luz no teu conhecimento. Primeiro, o princípio. No Apocalipse. Apocalipse, princípio, meio e fim de tudo. Divina revelação do amanhã. Princípio. Primeiro, princípio. Segundo, princípio. Meio. E o terceiro, o fim de tudo. Porque o fim vem. Princípio, meio e fim. O Apocalipse fala do princípio de tudo, o meio de tudo e o fim de tudo. É o Apocalipse. E as divinas revelações do alto para o que está no meio, que é a terra, e o fim, a destruição. O Apocalipse é isso. O Apocalipse só vai acontecer na terra e o fim de tudo vindo daqui, porque é a divina revelação do alto. Então o Apocalipse é o princípio, o meio, o fim. O verbo. Porque o princípio é o verbo. O ômega, o alfa, ômega, alfa, e o fim de tudo. Eu sou o verbo. O verbo, conhecimento absoluto do Apocalipse de tudo. Porque o verbo é eu sou. O verbo. O verbo é o conhecimento. Então o verbo é conhecimento. Então o verbo é o conhecimento. O verbo sou eu. Eu sou o verbo. Porque o verbo é o conhecimento. O conhecimento é o universo de tudo. De tudo que existe. É o Apocalipse do princípio, meio e fim de tudo. Então, o Apocalipse é isso. E eu sou o que sou e vim no meio para fazer com que saiu e retorne de novo. Com conhecimento da verdade, que só a verdade vai libertar do que está no meio entre luz e trevas. Porque a luz e as trevas, e o ser humano está no meio de tudo. Ou ele desce, ou ele sobe. Entendeu? Então, eu vim para me receberem. Eu não vim para os judeus. Eu vim para todos os seres. Que se eu tivesse vindo só para os judeus e eles não me receberam, e sendo só para ele, não existiria vocês. Eu acabaria com tudo. Já que não quer, não recebe, então não existe também. Porque eu abri a condição para vocês. Porque o privilégio não é dos judeus. O privilégio é de toda imagem e semelhança de Deus. Porque não há judeu, não há grego, não há ninguém. Todos são iguais. Entendeu? Para a religiosidade, mediante a verdade, uma política religiosa, um conhecimento religioso único, para os judeus, assim prega os judeus, que o mestre veio para os judeus. Eu não vim para os judeus. Existiam judeus, gregos, não existia. Existiam outros povos, os egípcios e outros. Eu só vim só para judeu. Se é só para judeu, teria criado só a Judéia, só os judeus. Porque eu criei outros povos, porque dei outras línguas, porque eu formei outros seres. Porque, sabe de mim, é tudo meu.
Porque eu quero que toda língua confesse, todo joelho se dobre. Porque não é só dos judeus. Porque eu não sou o Deus dos judeus. Eu sou o Deus de todo o planeta Terra. Porque não há maior nem menor. Por isso, quando se prega a religiosidade única e absoluta de um ser, anula o poder de outro e há guerra. É a ignorância. Porque o teu Deus é diferente do meu. Você é o mesmo Deus. Eu sou imagem e semelhança como você é dele, porque ele é só teu e não é meu. Porque me criou igual a ti. Não é assim? Há uma guerra. Então, uma guerra religiosa. Uma guerra de ignorância. Se eu sou Deus, só Deus do judeu, para quem tem outra raça? Só judeu. Por que formei outras raças, outros povos? Por que de outras línguas? Porque eu só sou Deus de uma só língua? Só da Judeia? Só sou israelita? O que eu sou? Eu sou de todo o universo. Bem-aventurado aquele que não viram, creram. Quem está crendo mais? Os gentios de que os judeus? Que sois vós, que está crendo, que não me viram. E eles viram, não me enxergaram. Ouviram, não deram ouvido. Vocês invocam, e eu renasço através de vocês em invocar. Vocês creem, e muitos de lá não creem em mim, e são judeus. E outros creem, outros não. Porque eu não sou só Deus dos judeus. Senão não estaria aqui, iniciando este processo de todo o universo. A ignorância do homem e a falta do conhecimento do homem, vai haver divisão. Tem países que não ouvem, não querem dar ouvido e não entram. Porque eles não querem a verdade. Porque o homem está preso em bilhões de homens. E o homem está entre quatro paredes, em cárcere privado, dentro dos templos chamados ministérios religiosos. Cárcere privado, estão presos. Eles são cegos, continua cego, e cego guiando o cego. Paredes edificadas pelo homem, templo edificado pelo homem que não fica na pedra, sobre pedra sem ser derribado. E eu não habito em templo feito mão de homem, mas está cada vez mais abrindo templos. Eu não mandei abrir, mas não abri. Em meu nome. Eu não estou onde estão as pedras. Eu estou onde tiver 2 ou 3. Então, não preciso de ficar templo. Agora aqui é o templo. E este é o único templo absoluto que vai... Uma só igreja, uma só verdade, que vai resplandecer num só tempo e único absoluto, o universo, Terra, planeta. Este conhecimento vai adquirir esta igreja, a única verdadeira, a verdade, a liberdade do povo. Eu vou trazer o conhecimento. Não adianta ficar em templos feitos por mão de homem, não vão adquirir nada, são cegos guiando cego, ignorantes com ignorância. E outros se desviando da luz, porque já são trevas e não conhecem a luz. Então eles não são de mim, não se alimentam de mim, porque eles são trevas. Vivem segundo as trevas, a consubstância das trevas, amando as trevas, e os prazeres das trevas. Eu não mandei amar o mundo, que no mundo há, eles vivem do mundo. Ainda tem templo feito, edificado pelas tuas mãos para o mundo, eu não habito entre eles. Então não vai acontecer nada. É pedra sobre pedra, edificada que será derribada. E todos em casa privada, que eu vou ter que dar liberdade.